No vídeo de hoje eu vou te ensinar um truque psicológico para não desistir do seu processo de emagrecimento e ter mais autoconfiança para chegar finalmente até a sua meta. Eu sou Marina Ornelas, especialista em emagrecimento biológico e ajudo mulheres a emagrecerem de forma leve, saudável e definitiva. Se você já passou por algum processo de emagrecimento ou se já iniciou alguma vez, deixou pelo caminho, certamente você já teve a sensação de não acreditar em você mesma. E isso se reflete tanto em você quanto as pessoas ao seu redor. É muito comum a gente escutar comentários: nossa, mas de novo você vai tentar fazer uma dieta, de novo vai tentar emagrecer. E a autoconfiança, ela impacta todas as nossas ações do nosso dia a dia. Então é muito importante que a gente trabalhe essa autoconfiança no processo de emagrecimento. E a maioria das pessoas se enganam achando que autoestima é alguma coisa que vai vir sempre de dentro. Por isso que eu vou te ensinar alguns truques, alguns conhecimentos aqui para você trabalhar a sua autoestima usando recursos externos para poder te fortalecer internamente e você concluir as suas metas de emagrecimento. Esse primeiro conhecimento da neurociência que eu vou trazer para vocês aqui é relativo à nossa postura. A nossa postura determina de uma forma quase que instantânea a forma como a gente se sente, a forma como a gente se percebe. Existem vários estudos que já comprovam isso. A mudança da postura faz com que a gente se sinta automaticamente mais confiante. Então pense no seu corpo como um termômetro emocional. A gente é capaz de avaliar uma pessoa, gente, nos 3 primeiros segundos que você tem contato com a pessoa. Se você se depara com uma pessoa lá, com os ombros caídos, com a face caída, com aquele aspecto de desânimo, sem nenhuma vitalidade, isso já traduz para nós como aquela pessoa está se sentindo. E o truque aqui está em justamente você utilizar a mudança de postura ao seu favor. Então manter os ombros alinhados, a coluna ereta, o queixo sempre, para cima. Isso faz com que aumente a produção de alguns neurotransmissores e hormônios, como por exemplo a testosterona. A testosterona é um hormônio que traz pra gente a sensação de poder, de confiança, e isso faz total diferença. Na prática, como que você vai utilizar isso no seu dia a dia? Gente, emagrecimento é um processo que exige da gente dedicação, disciplina, organização. A gente realmente precisa se dedicar ao processo. E na vida real, nem todos os dias a gente vai estar super animada, super disposta a fazer o que precisa fazer. Então, em momentos, eu sempre falo isso com as minhas clientes. Nos momentos que a nossa cabeça não estiver dando conta, tiverem aquelas vozes lá te falando para desistir, que é difícil, que mais uma vez você vai tentar, ao invés de ficar tentando conversar com essas vozes internas, uma forma simples da gente neutralizar essas vozes e ter a disposição para fazer o que precisa ser feito é a mudança da postura. Isso acontece, gente, quase que instantaneamente. E não é mágica, não é milagre, é justamente por conta da produção da testosterona. Então, da próxima vez que estiver diante de um dia difícil, com dificuldade de seguir sua dieta, com dificuldade de fazer sua atividade física e outras tarefas que você propôs para o seu emagrecimento, procure de forma intencional mudar a sua postura. Fique ali por 5 minutos nessa postura mais firme, mais ereta, respire profundamente e quase que automaticamente já provoca mudanças no seu corpo e na sua disposição. O que leva a gente ao segundo truque psicológico que a gente também vai utilizar a partir de agora. É observar muito bem como é a nossa comunicação interna. Principalmente quando a gente vem, talvez, de uma jornada de algumas tentativas de emagrecimento. Talvez, gente, só não tenha chegado ainda o momento. Talvez você falhou em alguns pontos que são muito fáceis da gente corrigir. A questão é que às vezes a gente está tão cansada, a gente está tão contaminada com a forma
forma e com a percepção que nós temos de nós mesmas que a gente acaba desistindo. Então observe muito bem a forma que você utiliza a sua comunicação em relação a você, em relação ao seu próprio processo de emagrecimento. Então frases como é difícil, eu acho que dessa vez eu vou tentar, eu acho que eu vou conseguir, talvez dessa vez eu consiga, vou lá tentar mais uma vez. São frases que, se você observar, te trazem muito mais dúvidas do que certeza. E obviamente que internamente a gente até teria motivos para poder duvidar, levando em consideração as tentativas anteriores. Só que a gente tem que se colocar numa forma mais assertiva dentro dos nossos processos. E por isso essa comunicação interna faz toda a diferença. Então observe a forma como você se refere a você mesma, se isso passa autoconfiança para você, se isso passa autoconfiança para as pessoas ao redor de você. Essa insegurança muitas vezes vai impactar nas suas ações. Uma pessoa que duvida daquilo que está fazendo, ela não coloca toda a sua energia e todo o seu potencial de resolução naquilo que precisa ser feito. Então, essa segunda orientação diz respeito à sua linguagem. Utilize uma linguagem muito mais firme, muito mais clara, muito mais assertiva, ainda que você tenha dúvida. Entenda que você está num processo e que as coisas vão acontecer na medida que você colocar as suas ações realmente em prática. Agora eu vou trazer um pouco mais de biologia aqui para a nossa conversa, para poder te auxiliar a se manter motivada com autoconfiança no seu processo de emagrecimento. O nosso próprio corpo, é por isso que eu amo tanto a biologia, já tem a maioria dos recursos que a gente precisa. E aqui eu estou falando de uma ligação direta que existe entre a nossa mente e o nosso corpo, feita através de alguns hormônios muito importantes. No caso do emagrecimento, e hoje eu vou trazer para vocês aqui dois deles, que são a dopamina e a serotonina. A dopamina é conhecida como hormônio da motivação, e a melhor forma que a gente tem de estimular a dopamina é através de pequenos desafios diários. Então, não existe nada melhor que aquela sensação onde você define que vai fazer algo e faz. Talvez um dos maiores erros que a gente cometa no processo de emagrecimento é querer fazer tudo de uma vez. Então, numa escala, a gente quer sair do 0 e chegar no 100 de uma vez só. E aí a gente acaba deixando muitas coisas pelo caminho, até mesmo por conta da nossa capacidade de conseguir colocar talvez tantas coisas na nossa rotina de uma vez só. Então, o grande segredo da gente se manter motivada e produzindo dopamina o tempo inteiro é justamente a gente colocar pequenas ações no nosso dia a dia. Por quê? Porque toda pequena ação, mesmo que pequenininha, mesmo que a gente acredite que aquilo não vai ter impacto no nosso processo, quando a gente cumpre, isso leva a gente à descarga do segundo hormônio que eu falei aqui para vocês, que é justamente a serotonina, que traz pra gente aquela sensação de bem-estar. E isso vira um ciclo virtuoso, onde eu me motivo porque eu cumpri algo que eu me propus, eu fico feliz por ter cumprido aquilo que eu falei que ia fazer e de fato fiz. Aquilo me deixa numa satisfação, numa sensação de bem-estar e cada vez eu quero um pouco mais disso. Então, de forma prática no seu dia a dia, ao invés de colocar para vocês metas que são inatingíveis, coisas que são muito desafiadoras, eu sempre falo com as minhas clientes o seguinte: comece fazendo aquilo que é ridiculamente fácil. Por exemplo, no seu processo de emagrecimento, aumentar um pouquinho o consumo da sua água no dia a dia, ao invés de fazer 1 hora de academia ou de caminhada, de repente fazer 15 minutos. Cada vitória fortalece o seu ciclo da dopamina e da serotonina, e isso vai te deixar muito mais confiante e motivada no seu processo. E o último truque, e não menos importante, que eu trago para vocês é referente ao seu ambiente. O seu ambiente reflete a sua mentalidade, reflete a mulher que você é hoje. Então, se você está num processo de emagrecimento, o seu ambiente ele precisa ser favorável de uma forma muito inteligente
ambiente para os objetivos que você quer alcançar. É necessário então que o seu ambiente comunique a mudança que você está buscando para você, em relação à sua alimentação, em relação à organização do seu dia a dia, em relação aos seus horários, em relação àquilo que pode facilitar o seu processo de emagrecimento. Se você, por exemplo, tem dificuldade em lidar com alguns alimentos, não deixe que esses alimentos estejam na sua vista, né? Talvez eu sei que é difícil eliminar totalmente tudo aquilo que é desafiador pra gente no processo de emagrecimento, principalmente quando a gente não mora sozinha numa casa. Mas faça um acordo com as pessoas ao seu redor em que você vai colocar de uma forma que não esteja sob os seus olhos aquilo que talvez seja muito desafiador para você no seu processo. Se você, por exemplo, trabalha, precisa administrar a sua alimentação, precisa administrar o horário da sua atividade física, isso tudo precisa estar organizado de uma forma que facilite esse processo para você. Então já deixa sua roupa de academia separada no jeito, já deixa suas refeições prontas, ainda que isso talvez te custe um pouco mais de dedicação num final de semana, por exemplo, organizando as suas refeições para a semana e principalmente para aqueles horários que você talvez tenha mais dificuldade em lidar com a sua alimentação. Então essas orientações sobre a forma como o nosso ambiente reflete aquilo que a gente quer alcançar, aquela mulher confiante, organizada, disposta, dedicada para o seu processo, o ambiente em volta faz toda a diferença. Então eu quero que você se lembre, confiança talvez não seja algo natural, você constrói, e utilizar os recursos externos talvez facilite muito mais o processo, até que internamente você de fato se sinta confiante, pois tudo aquilo que está fora vai refletir internamente. Então, muito cuidado com a sua postura, com as suas palavras, estabeleça para você pequenos acordos, pequenos desafios e trate de cumpri-los. Muito cuidado também com o seu ambiente externo, porque isso tudo vai refletir essa confiança que você tanto precisa e busca para o seu processo de emagrecimento. Eu espero que essas dicas, essas orientações façam muita diferença no seu processo, e para ter mais conteúdos sobre mentalidade, sobre formas biológicas da gente emagrecer, segue aqui o canal, deixe seu like, deixe aqui os seus comentários que eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês.